Eu queria dialogar com o que ele falou, né? A gente fica indignado, a gente sofre, a gente fica com raiva e a gente fica com tudo isso junto e isso nos move. É importante a gente mover com isso. Cada um se move daquilo que pode fazer, né? Na minha caminhada e de outros lá em Minas, nós continuamos atuando contra essa lógica da mineração. Estamos numa fase de construir cada vez mais elementos para que esses atores já sejam de antemão responsabilizados. Então, o que eu quero dizer com isso é quando você já vai fazendo as coisas ao falar e ao registrar documentos e ao informar o risco, você já ter o recebido de que esses atores foram informados para que, em algum momento, isso se transforme realmente em o contrário do que está acontecendo, que é a impunidade. É um caminho que a gente está percorrendo. A gente continua trabalhando muito no falar para fora, informar, que é o material que vocês viram lá do Rompendo a Lama, tem a ver com isso, quer dizer, a gente tem que informar a população, porque existe uma lógica. Vocês devem estar vendo essa propaganda da Vale? A Vale informa. Caraca, é lavagem cerebral para o Brasil inteiro. Aquilo é mentira. Eu estou afirmando para vocês. Aquilo é mentira. O que está acontecendo nos territórios da Vale não é aquilo. E falando com você, provavelmente as ações sobem e o mercado financeiro fica mais tranquilo quando a Vale apresenta os seus relatórios que está fazendo tudo, porque eles não sabem a verdade. Por quê? Eu não quero comparar com avião a questão de barragens, porque é muito diferente. Primeiro que são estruturas que o objetivo realmente o estéril da mineração. Não é verdade que eles não têm interesse. Eles têm interesse, sim, econômico nessas estruturas. Por isso que há mais de 10 anos essas estruturas eles nem iniciaram descomissionamento, quando já deveriam ter começado, porque eles querem aproveitar rejeito. Essa lógica da resiliência é assustadora, essa nova lógica. Prestem muita atenção. Num slide da Vale sobre aquela Maravilhas 3, lembram ali falando no filme? Eu era conselheira da Câmara, eu resgatei o documento. A apresentação da Vale naquela época tinha 2 slides chaves. Todas as barragens da Vale estavam ok, perfeitas. E vimos agora, isso aí é um slide de 2017. O outro slide diz assim, plano de emergência da Vale, lá, construindo comunidades mais resilientes. Voltando à indignação, nós, movidos pela indignação, pela dor, por tudo, nós não podemos entrar na lógica que temos que ficar mais resilientes a sistemas, a modelos econômicos, a situações que são tão violentas. Tudo o que essa máquina e esse sistema quer é agora nos tornar resilientes. Uma coisa é o Katrina. Tem o furacão, a gente não planeja, acontece, nós temos que dar um jeito depois de lidar com aquilo. Agora, sabe o que o setor econômico está fazendo? Está fazendo isso. Está dizendo, temos que ficar mais resilientes. Então, quando eles pintam a calçada de vermelho em Barão de Cocais, Raposos, para as pessoas saberem onde é que a lama vai soterrá-los, e elas têm que andar diariamente, sabendo, se estiverem naquele lugar e a barragem romper, eles vão morrer. Aquela coisa dos ensaios, qual é? É surreal que façam simulados com pessoas que está dito que estão na zona de autossalvamento. Você está fazendo simulado para treinar o quê? E esse gestor de emergência vai ficar conduzindo o quê? Não tem lógica. Vocês estão aqui longe da realidade, saibam que quem está no território, na realidade, sabe que isso não tem o menor sentido. Eu, com a minha indignação, com a minha dor, com a minha luta de ambientalista, para não ver o que está acontecendo, eu não vou permitir me tornar resiliente
aquilo que não faz o menor sentido, aquilo que é contra a vida, aquilo que mata 270 pessoas e que está continuando. Eu não vou ficar resiliente. Eu vou fazer tudo para acabar essa loucura. Nós não temos que nos tornar resilientes a modelos ou situações que são de violência, que são de desrespeito, que são contra a vida. O que está acontecendo em Minas agora, depois dos 2 rompimentos, e estava lá no slide da Vale de 2017, construindo, não era plano de emergência, garantindo que não se perca uma única vida. Está lá, Clara, recado. Construindo comunidades mais resilientes. Então, é as sirenes, é os simulados, é pintar a calçada de vermelho. Ou seja, não podemos aceitar isso. Então, a indignação tem que nos mover para ter o direito de fazer o que nós precisarmos fazer para acabar com essa insanidade, e nós precisamos fazer isso juntos, e quem der conta não pode parar. Essa é a minha trajetória, e eu não vou sair desse lugar, e temos que estar muito atentos, porque eles fabricam modelos de manter a máquina funcionando e que está nos trazendo a esse caos planetário e a humanidade à beira da extinção. Eu estou dando esse meu recado, é a minha contribuição final. Muita atenção. Nós não somos gado para ser colocados de forma resiliente a aguentar todo um sistema que continua lucrando, se fazendo bem nas bolsas de valores, e nós passando tudo que nós estamos sendo violentados. Não podemos. Basta desse modelo. Não dá para continuar. É isso.